Brasília foi criada para ser a indutora de um novo projeto de desenvolvimento do Brasil. O mundo é assim. Isso é uma ferramenta, uma forma de você viver, que é uma vantagem nossa, que é o meio ambiente. Se a gente quer realmente, vamos estudar um pouco mais, né? Quem escreve a história são os vitoriosos, né? Mas os perdedores têm uma parte da história. Ele tem a verdade deles, né? É uma diretriz de, você está indo por esse lado, por isso. Exatamente. Fala pessoal, tá começando agora mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. E hoje vamos falar de Brasília, o futuro do Brasil. Eu sou o Vitor Mesquita, tô aqui com o Fábio Gabriel. E hoje muitos assuntos bem polêmicos, mas assuntos super relevantes para os nossos telespectadores, nossos ouvintes que nos acompanham. Mais um episódio super especial do Lamparina Podcast. Eu, Fábio Gabriel, com o grande violeiro Vitor Mesquita e um convidado muito especial hoje, além de historiador, publicitário, músico e publicitário. Estou aqui com Siddhartha Carlos. Bem-vindo ao Lamparina Podcast. Prazer, Fábio, prazer, Vitor. Obrigado pelo convite. Vamos conversar, tem muita coisa pra gente bater papo aqui, pra gente falar. Nada de polêmica, não. Não. É só pra gente ir criando conhecimento. Com certeza. Entendeu? E por falar em conhecimento, há uns dias atrás, há pouco tempo atrás, ouvimos, né? Hoje nós vamos falar aqui desse O Futuro Começa Aqui, né? Como o Vitor trouxe aqui na abertura do nosso programa hoje. Eu ouvi um comentário há uns dias atrás dizendo que Brasília, Ilha da Fantasia. O que quer dizer isso? É porque a gente que mora aqui, né, Siddhartha, a gente fica um pouco preocupado de poder pegar uma história, uma fala dessa e poder entender, né, um pouco isso, né? Para que a gente possa entender um pouco tudo isso que se foi falado. O que acontece? Eu vi essa fala aí, eu acho que é o tema quente aí da semana passada, dessa semana, tem a ver também com a questão do fundo constitucional aqui, com a lei o novo arcabouço fiscal que o governo está tentando passar, se vai tirar o fundo constitucional de Brasília ou não. E aí, na verdade, é o seguinte, foi o chefe da Casa Civil que falou que Brasília é meio que uma ilha da fantasia, que os políticos daqui não é uma realidade, não é a realidade do Brasil. E, na verdade, gente, eu sou brasiliense de coração, de nascimento, amo essa cidade, estudei muito aqui sobre Brasília, e a gente tem que perceber o seguinte, Brasília foi criada para ser a indutora de um novo projeto de desenvolvimento do Brasil. Foi para isso que Brasília foi criada. Brasília, quando foi criada pelo JK, que já vem esses estudos de trazer a capital do Brasil, já vem desde o Império, passando por vários estudos, comissões, decisões, mas o JK, naquele comício aqui que ele fez aqui perto no estado de Goiás, quando foi perguntado se ele ia cumprir a missão de trazer Brasília para o centro, ele topou, e aí ele trouxe Brasília, ele construiu Brasília aqui no nosso quadradinho. Cara, mas isso foi feito para que o país tivesse uma nova forma de conduzir a sua civilização. Brasília é um projeto de desenvolvimento do Brasil, não só de trazer o poder para o interior, para interiorizar o país, para ocupar as terras, para tirar o governo central do Rio de Janeiro. Tem várias teorias que falam que lá no Rio era difícil governar, porque você tinha muita pressão. Aí tem um bando de teoria falando que Oscar Niemeyer construiu a esplanada ampla para acabar com as pressões sociais, etc. Brasília, gente, foi feita. Na época, era a grande novidade do mundo, construir uma cidade. No centro de um país, mudar a sua capital. Era notícia em tudo que era lugar. Era falado em Nova York, falado em Londres, falado na França. Muita gente duvidava que ia dar certo. Brasília foi construída há quase 4 anos. Foi inaugurada na data correta. A oposição ao governo JK achava que ia dar em água. O Lago Paranoá, o pessoal apostava que não ia acontecer. E ali foi a junção e migração de uma nova civilização. Todas as pessoas que vieram para Brasília construir Brasília formaram uma coisa muito legal, que é uma coisa que a gente tem no Brasil, que é essa miscigenação que a gente tem de várias raças, várias pessoas de outros lugares. Então a gente tem gente que é casada, veio do Piauí, que é casada com gente de Goiânia, gente de São Paulo que é casada com gente do Rio Grande do Sul, gente do Rio de Janeiro que é casada com gente da Paraíba.
essas pessoas vieram para construir esse processo. E essa aproximação, ela só traz benefícios, porque são outras culturas, novas culturas, e isso cria uma massa, um novo processo que deu à cidade uma certa visibilidade. O que acontece com Brasília hoje? O plano piloto, principalmente. É uma cidade que tem uma renda per capita alta, ok? É uma cidade que tem uma certa estrutura que funciona, é uma cidade relativamente limpa, arborizada, bonita, planejada. E aí as pessoas, quando vêm de fora, nas mudanças de governo e olham para cá, falam, isso não é a realidade do Brasil. Isso aí é uma ilha da fantasia. E aí acham que isso é decorrente do quê? Do Fundo Constitucional, Sim. Da renda dos funcionários públicos. Mas aí eu fico pensando o seguinte, todas as cidades do Brasil deveriam ser assim. E por que não replicar isso para as outras cidades do país? Exatamente. Esse é o problema. Assim, as pessoas, em vez de falarem assim, poxa, eu vou tentar transformar São Paulo, Rio, BH. É mais difícil, né? Porque já está estruturado ali, tem processos de construção, de ocupação urbana, de adensamento populacional. É difícil. Mas Brasília deve ser o exemplo de como você convive com uma cidade planejada, com o manejo do meio ambiente, com a preservação do meio ambiente. Todo mundo vem para cá e fala, a cidade é muito bonita, ela é toda arborizada, mas ela não era assim antes. A cidade foi planejada, o Vitão falou assim, a cidade foi planejada. Sim. Por um grande urbanista, Lúcio Costa. A cidade tem os seus monumentos desenhados por um dos maiores arquitetos do século XX, Oscar Niemeyer. Então, assim, a cidade tem os seus atrativos. Brasília tem um problema sério, que essa ocupação e essa novidade foi criando um adensamento em outras cidades no seu entorno, que é o nosso entorno, né? Que são as cidades que a gente chama de cidades satélites ou as RAs, que não têm a qualidade de vida de Brasília. Isso é um problema. E o que ocorre com isso? As pessoas criticam falando que o plano piloto é uma ilha da fantasia, mas Brasília é cercada de miséria. Mas não é só porque Brasília é cercada de miséria, é porque as pessoas, quando buscam um lugar para melhorar a sua vida, elas fazem uma conta. Aqui no sertão, aqui no interior, aqui no Mato Grosso, aqui no sul do Brasil, não, eu quero ir para a capital do país. E chego aqui, é uma competição complexa. A gente está vivendo hoje um mundo altamente competitivo, né? Difícil. E a cidade não comporta. Ela não foi planejada para ter essa quantidade de pessoas. Sim. Como São Paulo também não foi planejado para ter aquela quantidade de pessoas. As pessoas vão chegando. E assim, isso gera 1 milhão de problemas. Satura o nosso sistema de saúde, que foi planejado para atender um pedaço da população, e hoje ele não suporta. Satura o nosso sistema de educação, satura o transporte público, satura o comércio. As coisas não funcionam. Por quê? Porque falta um pouco de planejamento. O Brasil, apesar de fazer um esforço na sua história, de ter um certo planejamento, as coisas vão acontecendo, né? Esses movimentos, os grandes movimentos, os pequenos movimentos, as coisas vão acontecendo. Isso é natural do processo civilizatório do planeta, do mundo. Só que a gente precisa planejar as coisas. Cid, você deu um gancho muito importante, eu acho que você trouxe um resumo aí do cerne de toda essa nossa conversa, que é a respeito da globalização, né? Perfeito. A globalização teve início muito tempo com os navegadores, né? Os navegadores, assim, existia Marco a parte... Polo. Salomão mesmo, né? Na parte, assim, territorial, com os fenícios, as histórias que vieram para o Brasil e entre outras coisas mais. E também tiveram no século XV as grandes navegações, né? Verdade. Que foram que exploraram, que houve uma exploração de toda a parte do mundo, vamos dizer assim, nas suas riquezas naturais, né? E o Brasil, nós fomos colonizados pelos portugueses, Perfeito. Né? E tem aquela que a gente estava até conversando antes, né, Vitor? Que as pessoas acham que o Brasil é assim porque nós fomos colonizados pelos portugueses. O que falar disso? Gente, Portugal era o maior império da época, né? Era o Império Português, maior que o Império Espanhol, que tinha a melhor tecnologia de navegação, descobriu o Brasil, colonizou o país, com todos os problemas que a gente estuda, a brutalidade, a mão de ferro da metrópole, a exploração das riquezas naturais, a exploração dos índios,
Depois criou um problema que é uma chaga que a gente tem hoje, que é a escravidão. Mas assim, era a regra da época e era a disputa entre as nações da época. Então, o Brasil ter sido colonizado pelos portugueses, as pessoas falam assim, o problema do Brasil foi que a gente foi colonizado pelos portugueses e não pelos holandeses. Ou não pelos ingleses, né? Ou não pelos franceses. É. Mas, gente, teve tentativa de colonização francesa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Teve tentativa de colonização holandesa no Brasil, Pernambuco. Eles perderam essa guerra. Guerra mesmo, guerra travada com os portugueses para manter a sua colônia. E a colônia no mundo inteiro. E Portugal começou a iniciar esse processo um pouco da grande globalização, né? Que começou no século XIV, século XV. Uhum. Porque essas navegações, que eram todas em busca de quê? De riqueza, eles foram para as Índias, criaram as rotas de navegação, os outros povos começaram a ver aquilo e acompanhar e absorver aquela tecnologia. Depois de Portugal veio a Espanha, depois da Espanha veio a Holanda, depois da Holanda a Companhia Ocidental, né? Depois da Holanda veio a Inglaterra, e hoje o mundo está numa globalização tão grande, está tão interconectado, que isso está gerando certos problemas, porque as pessoas defendem que a globalização ia trazer progresso e prosperidade para todo mundo, não é verdade? Sim, mas tem os aspectos negativos. Isso não aconteceu, né? Porque a tendência é você condensar esses processos. Então, como é que eram as grandes navegações anteriormente, as cruzadas, etc.? As pessoas financiavam, as pessoas que tinham dinheiro na época financiavam esses projetos. Você tinha os cruzados que eram financiados pelos reis, pelo papado. Você tinha a navegação de Colombo que foi financiado pelos os reis da época. Você tinha os financistas de Gênova e Veneza que financiavam esses projetos. E quando você financia, você quer um retorno. Sim. Não é isso? Você é sócio dessa empreitada, você está emprestando um dinheiro, o cara vai lá e ele tem que te devolver. É assim que funciona hoje no mundo. O mundo hoje está financiarizado de tal forma que os caras põem dinheiro ali e aquilo e ali, só que eles querem o retorno daquilo. Só que isso está gerando distúrbio, está gerando muito problema para a humanidade. A gente tem problemas para tratar. Na verdade, o capital na frente de tudo, né? É a financiarização do mundo. A financiarização do mundo, ela está criando uma concentração de poder e de renda, e que aí a gente começa a ver coisas meio doidas, né? Teoria de que a renda tem que ter uma renda mínima, onde as pessoas não vai ter trabalho para todo mundo, e alguns teóricos começam a falar que não vai ter trabalho para todo mundo, e essas pessoas vão ter uma renda mínima para sobreviver, mas elas não vão participar do processo de desenvolvimento econômico e social dos países. Por que isso? Porque a concentração da financiarização, ela remunera mais o capital do que remunera o trabalho. E aí gera uma competitividade tão grande, tão louca. O mundo, o planeta todo está num processo de que, cara, eu preciso ficar rico, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ter progresso, tem coach para tudo que é lado, coach financeiro, de como a gente vai ter, como é que eu posso ter, melhorar as minhas finanças, como é que eu posso ter riqueza, etc. E aí tem uma outra onda vindo, que é o seguinte, das pessoas que não querem mais saber da financiarização, não querem entrar nessa competição, querem viver num planeta ambientalmente responsável, querem viver num planeta sustentável, que é uma onda que está vindo um pouco da Europa, um movimento dos Estados Unidos, um movimento do Brasil. E o que a gente tem aqui hoje para vender para o mundo, para falar um pouco da nossa inserção nesse mundo novo? A gente tem uma vantagem comparativa com os outros países, que é a nossa biodiversidade, a nossa natureza. Exatamente. O Brasil é uma potência ecológica que não perde para ninguém no mundo. A gente tem que saber usar isso a nosso favor. E muitos recursos naturais só são encontrados aqui, né? No Brasil ou em poucas partes do mundo, além do Brasil, né? Assim, Minas Gerais, né? As Minas Gerais, né? Quando os portugueses ali descobriram que tinha ouro, ali começou esse processo de civilização. Então isso vai acontecendo, a globalização é um pouco disso. Eu vou atrás de outras coisas, outras riquezas, para eu poder criar os meus processos de desenvolvimento nacional. Só que isso, na teoria, é legal. Só que as pessoas esquecem que isso é financiado, isso tem interesse de grandes grupos, isso tem poder por trás. E aí essas pessoas que moldam o processo.
Então, esse projeto que a gente está vendo agora, que é uma vantagem nossa, que é o meio ambiente, a gente não entendeu ainda como é que a gente pode participar disso e como é que isso pode gerar riqueza e progresso para a gente, né? Mas os europeus já sabem como é que fazem. Eles já sabem como fazer. Os americanos estão tentando entender um pouco isso. E o Brasil tem que entrar nesse processo defendendo a sua biodiversidade, tentando desenvolver, por exemplo, na Amazônia. A Amazônia, qual é a maior riqueza da Amazônia hoje? O que vocês acham? A maior riqueza da floresta ali. Cara, é a capacidade de desenvolvimento tecnológico ali, biomedicina, desenvolvimento de produtos para você, novos medicamentos. A riqueza da floresta está dentro da floresta. Ela não está na floresta derrubada. Então a gente tem um problema sério ali para a gente resolver. O amigo meu ele foi contratado por uma empresa europeia para procurar fazendas, chácaras na Amazônia para eles comprarem, para eles se reflorestarem. O projeto de reflorestamento. De reflorestamento. Então ele passou uns 2 meses dentro da Amazônia, mas dentro mesmo, assim, indo em fazendas e tal, negociando, vendo quem estava... E na época que estava tendo aqui no Brasil aquela quantidade de incêndios. Perfeito. Assim, tava toda a mídia falando e tal. Ele falou assim que era todo dia um incêndio novo. Era todo dia. E a maior parte era dos próprios donos das propriedades, dos territórios ali. Por quê? Queriam limpar, né? Incendiar, para depois recolher a madeira e vender. Porque olhava, vamos dizer assim, como eles falam, né? O pau ali em pé, valia mais, pensando que aquele pau ali que vai valer R$80. Só que às vezes era um pé de copaíba que se você recolher 15 ml de óleo, vai valer muito mais do que você cortar aquilo lá, né? Então, é uma coisa assim que eu acredito que também faz parte da nossa cultura. A cultura até é mundial, né? Até um dia a gente entender porque que a mata, ela vale muito mais em pé, assim, muito mais em pé do que... Ela no chão, né? Ela botada, é bem colocado pelo Cid, né? E isso tem a ver justamente com a história da globalização desde da época do século XIV para cá, né? Com a Revolução Industrial, né? Com a Segunda Guerra Mundial, e tudo isso o lado econômico prevalecendo sobre qualquer outros aspectos ou situações. Né? A economia é o capital que manda no mundo, né, manda gente? No mundo, com certeza. A gente não tem... Isso é uma realidade posta. A gente não tem como adianta fugir também. disso. E também eu gosto de dinheiro. Assim, adianta falar que a gente é... Nós somos um ser os seres que funcionamos por conta também do consumo. Do consumo, né? Da possibilidade de adquirir um bem, um serviço, ter uma experiência. A gente é levado, a publicidade leva você a desejar coisas que às vezes não fazem nem sentido, mas você quer aquilo até para o seu prazer ali imediato, ou para você ter uma sensação de bem-estar. Isso ocorre na humanidade, é assim que funciona e não tem como fugir disso, isso está posto. O que a gente tem que entender, e eu acho que a gente está entrando nesse momento agora, é que a globalização e os benefícios da globalização para o mundo, eles trouxeram algumas coisas, como tudo. Eu aprendi estudando história, isso é legal, e eu acho que todo mundo deveria estudar. História é uma matéria que deveria ser obrigatória para todo mundo, para a gente entender o que acontece. Por que a gente chegou até aqui e o que pode acontecer daqui no presente, o que pode acontecer no futuro. Então, você não consegue explicar as coisas de forma simples, porque tudo interligado e tudo é complexo. O mundo ele é complexo, entendeu? A globalização ela trouxe muitos benefícios, trouxe tecnologia, melhorou a saúde humana, poupou vidas, mas a globalização ao mesmo tempo trouxe a tentativa dessa globalização, que é um grande movimento de quase 500 anos, ela trouxe guerra, retorno, escravidão, destruição, morte, escravidão, países que exploravam outros países e outros povos para manter o seu bem-estar, que é a cultura do império. Os impérios são assim, quando a gente fala de império, não é no sentido antigo, o império romano ou o império chinês. Não, mas é a questão imperial, de como funciona
o poder e o modelo de decisão de civilizações com outras. É um monopólio, né? Vamos chamar assim de monopólio do capital, né? Cara, isso é uma competição que está acontecendo nesse exato momento. Qual que é a briga hoje que a gente tem? A gente teve a Primeira Guerra Mundial, que era a tentativa de países ali da Europa terem a sua inserção nesse mundo colonial, né? A Alemanha tentando ali, eu preciso de colônias, etc. E aí esse processo levou a um conflito armado, que foi uma guerra absurda. Uhum. A Segunda Guerra Mundial ela é decorrente de pressões e tratativas e acordos mal feitos da Primeira Guerra Mundial, né? Que não foram resolvidos ali. Então a Segunda Guerra Mundial, que foi uma destruição total, a submissão total desse processo, levou ao mundo a um entendimento, que é o seguinte: cara, a gente tem que levar progresso para os outros povos, a gente não pode explorar os outros povos no limite, a gente tem que fazer um certo consenso aqui, uma Pax Americana depois da Segunda Guerra Mundial, para que a gente tenha um pouco de prosperidade, porque a guerra leva à destruição total e ao uso de recursos quase no limite. Só que tem um outro lado. Países que financiam a guerra e grupos que financiam a guerra ganham muito poder e muito dinheiro. E tem interesse por trás disso. E às vezes a gente não consegue compreender o que está acontecendo porque a gente não consegue ler esse processo. E por que a gente não consegue ler esse processo? Porque a gente se informa através da mídia. Ô Cid, só para citar, sem citar país, para a gente não ter problema com os países. Eu tô aqui, fazendo um exercício para não citar nome, país, excelente. Estou falando dos grandes movimentos. Nós temos aqui tem um grande movimento de guerra acontecendo, né, entre dois países. E explica o porquê que está acontecendo isso. Um tempo atrás nós tivemos uma conversa em off, né? E você me explicou, achei muito, muito bom, né? Da parte do gás, da parte... Por que a Europa perdeu nessa história toda. Assim, pra gente não... É a minha visão, tá? E eu aprendi, e é uma coisa que eu levo da vida, que é o seguinte: tudo que eu li e estudei até aquele dia, até hoje, me faz ter essa conclusão. Amanhã eu posso ler alguma coisa, eu posso conversar, eu posso descobrir algo que vai mudar isso. Sim. O mundo é assim. Isso é uma ferramenta, uma forma de você viver que te dá mais flexibilidade para você, porque a gente erra toda hora, né, gente? A gente erra toda hora, a gente acerta toda hora. A vida é erro e acerto. A gente vai tentando compreender as coisas, a gente não tem tempo de compreender tudo, mas a gente vai para frente, a gente tem que ir para frente. O Brasil é um pouco disso. E voltando ao tema, o mundo hoje tem uma guerra flagrante na Europa, ali pegando um pouco da Eurásia. Tem um conflito entre potências bélicas que estão ali tentando manter o seu status quo e o seu poder. Então, dizem, né, que uma potência está em declínio, está surgindo um mundo novo, que é um mundo multipolar, que não é mais um mundo bipolar, não é um mundo que foi do pós-guerra, que ficou dividido entre Estados Unidos e Rússia, mas a gente está tentando ver se ressurge um mundo multipolar, onde outros países vão fazer parte da concertação internacional. E o Brasil tem peso nisso, até através da sua biodiversidade e das suas características naturais, que é o que o mundo enxerga o Brasil. O mundo enxerga o Brasil, eu vejo quando a gente viaja, vocês devem entender, eles perguntam da Amazônia, do futebol e um pouco da música. São os nossos soft powers, né, que a gente chama assim, né? Sim. Então, assim, todo mundo que tem curiosidade sobre a Amazônia, todo mundo acha que a gente mora no meio de uma floresta, todo mundo se assusta quando vem para o Brasil, desce no Rio de Janeiro e vê aquela civilização, porque aquilo é um negócio absurdo. E todo mundo vem para Brasília e fala: cara, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Como é que vocês criaram um negócio desse? E a gente não tem noção disso. A gente acha que isso aqui porque a gente está acostumado a ver todo dia esplanada, etc. Mas isso aqui é uma joia, gente. E isso é o exemplo para conduzir o Brasil nos próximos tempos. O problema que está acontecendo é que os blocos de poder estão se mexendo. Então a gente tem a China em ascensão, a China com a mentalidade chinesa dos longos períodos e longos prazos. O chinês trabalha assim. Longo prazo. Eles não têm pressa em nada. Eles sabem os movimentos e eles deixam as coisas acontecerem no momento deles. Vê por Xangai, né?
Isso pode demorar 100 anos. Os ingleses fizeram lá, falaram, vocês têm que devolver Xangai e tal, etc. Aí os chineses, tudo bem, quanto tempo? 100 anos. Aí os chineses, ok, assina aqui. Daqui a 100 anos, a gente vai devolver Xangai para vocês. E os 100 anos chegaram. É assim que eles funcionam. Então, os chineses hoje, eles criaram um projeto de desenvolvimento e de poder na sua civilização depois da Revolução Chinesa, em que eles sofreram um processo de brutalização da sua população muito forte, e isso levou a essa, entre outras coisas, né? Levou a esse projeto. Só que os chineses hoje, eles estão ali, na Eurásia, estão investindo no mundo inteiro, são donos de de uma boa parte da dívida externa americana, então eles estão ali naquele processo. A Rússia está tentando criar, ela tem grandes recursos naturais, e ela estava num processo de desenvolvimento com a Europa, interligação com a Europa, no fornecimento de energia, principalmente, que é o que o gás ali, o Nord Stream 1, o Nord Stream 2, que é o que faz, energia é o que move o mundo ali, né? A indústria barata, a energia barata, te dá vantagem competitiva para você ser competitivo, para produzir as suas coisas, vender no mercado, que isso é um processo de globalização. Globalização dos mercados. É vender para todos os mercados do mundo, e esse mundo está interconectado. E aí, são várias teorias, mas o problema é que eles viram nessa aproximação da Rússia com a Europa, nesse fornecimento de energia barata, uma certa dependência da Europa à Rússia e ao leste, ali à Eurásia, ao leste asiático, que é uma teoria que alguns historiadores, alguns cientistas políticos falam, que é o que vai dominar o mundo, é quando a Eurásia se unir novamente. Rússia e Alemanha juntos são um grande pesadelo para outras potências. E isso estava acontecendo. Então, o que ocorreu? Aí vamos falar assim, que é dado nas notícias, sim. Então a gente não tem não tem muita polêmica com isso. Durante 40 anos, a OTAN foi entrando nos países que estavam sob a influência da antiga União Soviética, né? E isso foi chegando num certo limite ali, o limite foi a Ucrânia, que gerou uma guerra. Mas essa guerra é uma guerra de posicionamento. Essa guerra traz muitos problemas, é uma tragédia humanitária, é ruim para o mundo, mas ela traz muito benefício. Tem muita gente ganhando com isso. Hoje, não sei se vocês sabem, toda a nova era de armamento do planeta está sendo testado na guerra da Ucrânia. Com certeza. Está sendo testado ali novas armas. A indústria bélica, o complexo bélico industrial militar americano, russo, europeu, chinês, está em desenvolvimento. Entendeu? Tem muita grana atrás disso. Esses grupos são interconectados, os grupos financeiros têm parte nesse processo e a gente não consegue entender o que está acontecendo. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas o problema tem uma tendência e uma tentativa de manter uma certa hegemonia dos Estados Unidos com a Europa e a América do Sul principalmente, impedir vocês leem isso toda hora. Sim. Os Estados Unidos estão contra a China. Os Estados Unidos estão impedindo a China, vão entrar em guerra com a China, ou então estão fazendo uma guerra comercial com a China, ou vão fazer as sanções contra a China. Os europeus estão fazendo sanções contra a Rússia. Eles não precisam da China. E hoje não tem mais jeito, porque o mundo ele é interconectado. Ele está interconectado. Só que essa globalização, a meu ver, chegou num acúmulo de poder e de recurso financeiro na mão de tão poucos que está levando o mundo a uma nova explosão. E essas explosões acontecem com esses movimentos, entendeu? Tem muita miséria na Europa. A Europa está com um problema sério de natalidade. Os europeus não têm mais um boom demográfico que possa manter o seu desenvolvimento. Os Estados Unidos estão num declínio econômico, eles são super competitivos. Tem a maior frota militar do planeta, tem 800 bases militares no mundo. A maior potência nuclear do planeta Terra são os Estados Unidos da América. A Rússia vem em segundo lugar. Só que os países estão disputando. Vocês percebem mais ou menos isso? Economicamente, a China que vai mandar no mundo. Vai mandar no mundo, né? Até porque por conta do populacional e tudo que a gente compra é chinês, cara. E a parte econômica ali. Né? Tudo que a gente compra é chinês. E os chineses, eles não são bobos. Eles defendem seus interesses. E eles estão investindo na América do Sul.
estão investindo na Europa, estão investindo na África, estão criando essas novas rotas da seda ali na Eurásia ali. Investindo que você fala em termos de compras de terras para plantações, até para... Vitor, eles estão investindo. As pessoas que comem barata, escorpião, tudo isso o já aqui... O modelo chinês eles querem comprar terra, eles estão investindo em infraestrutura para interligar o planeta, em grandes rotas comerciais, que façam com que o seu comércio, a sua locomotiva de produção de produtos, continue na China. Sim. É isso, eles estão exportando. A gente fala, os produtos chineses há 20 anos atrás, não, esse produto é chinês, é ruim. Mas o mundo hoje, a questão da capacidade de aquisição de produtos e serviços, a gente não tem grana para comprar Louis Vuitton, as grandes marcas. O planeta não tem condição de consumir isso. Consome o quê? Produto que vem da China. O Nike, que é produzido na China, na Malásia, na Indonésia, nesses países. Que, assim, tem muitos problemas, tem trabalho escravo, tem um montão de coisa. Mas o produto vem de lá competitivo de forma barata. O que a China está fazendo? Ela está investindo nesses países, está investindo na América do Sul, está querendo criar rotas de onde você sai do Rio de Janeiro, passa por Goiás, sai lá do Mato Grosso, vai pelo Peru e faz uma rota pelo Pacífico para chegar na China. Está investindo em grandes rotas comerciais, pegando a África e a Eurásia ali, para manter os seus produtos. O que a Rússia tem de competitividade? A Rússia tem muita energia barata. O que ela fez com essa guerra? Ela pegou todo o potencial dela de fornecimento de energia para a Europa e transferiu para a Eurásia. Onde é que está 2/3 da população mundial, gente? China e Índia. A gente nem fala da Índia ainda, que é uma outra potência que está surgindo aí. Exatamente. E assim, tem uma penetração no mundo pela quantidade de gente e capacidade de adaptação na Inglaterra, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na França. E os indianos, eles estão entrando. Imigratórios, né? Não, porque tem muita gente, já. Muita gente. É gente assim, 1 bilhão agora, 1 bilhão 450 milhões de habitantes. E a gente só fica percebendo a China, né? Só a China Mas e a Índia. A Índia está aí. A Índia está aí crescendo, tem produto. O maior polo de startup é o indiano, né? Tem uns amigos que falam o seguinte, cara, o concurso público na Índia, sabe quantas pessoas participam do concurso? 2 a 3 vagas? 1 milhão de pessoas. Passa 1 milhão por vaga. Passa 2. Aí o cara que passou em terceiro vai lá para os Estados Unidos, aí vira presidente do Google, da Meta, vira presidente do Citibank, porque a competição é enorme, entendeu? E aí a gente vai vendo esses interesses, eu brinco um pouco, que voltando um pouco ao Brasil e ao nosso processo de civilização e como é que a gente pode se inserir no mundo, eu acho que, primeiro, Brasília é o polo que pode indutor desse processo, porque aqui é o nosso centro administrativo, mas mais do que isso, Brasília tem uma cultura própria, Brasília tem ideais que nos anos 60 e 70 estavam muito mais no imaginário do brasileiro, de uma nova civilização, de uma nova cidade, uma nova prosperidade, um lugar que eu posso melhorar de vida. Simplesmente é assim que se faz o processo de desenvolvimento, né? E o Brasil, ele tem muito poder. Ele tem uma capacidade de inserir nesse mundo multipolar, que é o que mais nos beneficia. E esse é o grande lance. A gente tem que olhar o que beneficia a gente. O que vai trazer progresso para a nossa sociedade? O que vai trazer progresso para a nossa civilização? Se a gente olhar assim, interessa a gente ficar ligado só a um bloco econômico? Eu acho que não. O brasileiro, ele é nômade. Eu acho que a gente tem o quê? Hoje nós temos 5 milhões de brasileiros espalhados no mundo. A gente se adapta em quase qualquer lugar do planeta. O brasileiro, a gente fala que o brasileiro dá o seu jeito, não é isso? Sim. Só que nós somos super competentes. Isso que parte da sociedade brasileira acha que é um defeito, tem muita gente que acha que é um valor. A capacidade de adaptação do brasileiro traz soluções para problemas que os outros povos não conseguem fazer. Por que isso ocorre? Porque isso vem de um certo improviso que a gente tem que ter, e isso vem desde a colônia, com a mão forte do Estado português aqui, controlando todo o processo de exploração de ouro, você não podia abrir uma escola, você não podia ter um processo de civilização, de construção de uma civilização no país, porque isso aqui era uma colônia.
ok? Sim. A gente não tinha nem universidade no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países da América do Sul a ter universidade. Mas por quê? Porque isso era método português. E aí vai falar que os portugueses estão errados? Para eles, está tudo certo. E era um império, né? O Império Português se manteve durante muito tempo, através das colônias. E chegou num ponto, e aí as contradições, as ironias da história, que quando Napoleão, o Império Napoleônico, invadiu Portugal, o que a corte fez? Veio para o Brasil. Sim. Veio para o Brasil, trouxe a Biblioteca Nacional, trouxe toda a estrutura do Império Português para o país. E isso sim alavancou. A gente saiu, a gente estava até falando, né, Vitor, que as decisões no Brasil são tomadas por cima, né? Pela sua elite, os acordos são feitos por cima. Não tem muita participação popular, né? Isso na história acontece mesmo. E aí, não só no Brasil, né? Eu acho que... no mundo, né? Com certeza. Mas tem sociedades, por exemplo, os franceses... Cara, a França está em ebulição, gente, de novo. Os caras estão botando fogo nos carros lá. O Macron agora tentou passar uma lei lá para aumentar de 62 para 64 anos, 2 anos. A Previdência... A Paris está bloqueada. Ele está sofrendo pressão de tudo que é lado. Não sei se vocês lembram daqueles coletes amarelos que os caras estavam fazendo ali. Eles estavam exercendo, eles têm essa cultura de se manifestar e de exigir que se mantenham os seus direitos. Os franceses fazem isso. Desde a Revolução Francesa, que teve essa liberdade, igualdade e fraternidade, essa divisão dos poderes, isso é uma influência no mundo ocidental de como a gente encarou, como a gente encara o que eu tenho direito? Por que eu não tenho direito a uma moradia? Por que eu não tenho direito à saúde? Por que eu não tenho direito a uma renda? A carga horária de trabalho. São acúmulos, né? Mas voltando ao Brasil, vocês têm que me... Sim. Porque... Não, tá bom, pai. O bate-papo tá... É porque super, eu aprendi o seguinte... Super esclarecedor. Eu tô gostando muito. E é engraçado que é o seguinte... a história ensina que a gente não tem como explicar grandes movimentos ou grandes acontecimentos de forma simples. A gente tem que se aprofundar nos temas. Tem historiadores que pegam uma data e escrevem livros ou 3 livros para explicar aquele acontecimento. E a publicidade ensina que você tem que resumir as coisas. Olha só a contradição. Que você publicitário e historiador. Você tem que resumir as coisas para poder... Um conflito. Não, para você passar a mensagem de forma clara, simples, concisa, para que a outra pessoa perceba aquilo e entenda aquilo. Entendeu? Então, quando você vai ampliar o tema pelo lado da história, da ciência política, da economia, não tem resposta fácil ou explicação fácil. Não existe, gente. Eu aprendi uma coisa muito legal. Não existe resposta fácil, solução fácil para problema complexo. Sempre dá errado. Você falou uma coisa, né, que né, a gente falou que aí quando você começou a falar dos franceses e tal, eu falei para minha esposa um dia, né, que estava na época das eleições e tal, aí ela começou a assistir algumas lives de um determinado político. Todo mundo só falava a favor do que ele estava querendo e tal. E assim, se vai para outra live do oponente, vai falar só aquelas coisas, né? E eu sempre falei para ela assim, cara, se a gente quer encontrar a verdade dentro, a gente tem que ouvir os dois lados. Perfeito. Porque não adianta a gente querer pegar um ponto e só ouvir aquele ponto, porque a gente vai estar só com um ponto de vista. Né? A gente está falando assim, com diversos assuntos, né? Falando de globalização, a pessoa pode estar pensando, pô, eles começaram a falar de Brasil, depois começaram a falar de globalização. Mas é porque está tudo interligado. Está tudo interligado, né? Exatamente. E as pessoas querem dividir as coisas e não há divisão, gente. É um ecossistema que funciona, é um sistema que funciona interligado. E aí quando você entende que ele está interligado, Vitor, aí você consegue chegar a uma conclusão ou um entendimento melhor. Sim. Exatamente. Que te satisfaz. Aí você falou outro ponto, assim, que... Você falou, a mídia, né? A publicidade... Isso aí é uma... Ela ensina que você tem que resumir muito. Uhum. Não é que ela ensina, é porque ela percebeu eu penso assim, os teóricos, quem estuda esse assunto, percebeu que a maior parte, 90% das pessoas, você só precisa escrever uma frase.
e a pessoa vai sair com aquela frase propaganda, aquela notícia que ela nem sabe se é verdade. E eu vejo que a gente viveu uma coisa assim no Brasil, né? Falou mal do publicitário, a verdade é essa. Não, mano, não é que é mal, não é o publicitário, é a gente mesmo. A gente melhorar o nosso critério quando a gente ouvir uma coisa, né? A gente até falou sobre algumas coisas, você né? falou, né? A gente pegar e olhar assim, pô, aquela notícia ali, estudar. Ver até que ponto que é. Porque a Rússia, porque a Ucrânia. Cara, peraí, quem é o certo, quem é o errado ali? Eu não posso dizer, assim, eu tô aqui, né, a gente tá aqui numa sala, eu vou chegar, escuto uma notícia, a gente tá conversando aqui. Pô, se a gente quer realmente, vamos estudar um pouco mais, né? É porque, assim, o mundo, ele é complexo. Não adianta a gente tentar simplificar as coisas, porque a gente vai viver com uma frustração e a gente vai ter só metade da história. Exatamente. Tem muita gente que conta assim, quem escreve a história são os vitoriosos, né? Mas os perdedores têm uma parte da história. Ele tem a verdade deles, né? E aí, pegando por um outro lado, meu nome é Siddhartha, né? Que é o nome do Buda. O budismo ensina que o melhor caminho sempre é o caminho do meio, que foi o que o Vitor falou. A gente tem que... Eu aprendi que na música as pessoas falam, o que é música boa, Vitor? Eu falo, puxando aqui para o nosso lado, o que é uma música boa? O que é uma música ruim? O funk é ruim, o sertanejo é ruim, a MPB é ruim. Falei, gente, música, vocês têm que escutar de tudo, porque tem muita música boa em todos os ritmos, em todas as tendências, em todas as modalidades. Música, tem música boa em tudo que é lugar, em todos os formatos. Não tem música ruim só e nem música boa só. Mas para você entender se aquele estilo é legal ou não, você tem que escutar tudo, que é o que os produtores fazem. Eles escutam tudo. E tem público. Outra coisa que a gente descobriu com essa interconexão, essa interconexão que a gente tem hoje, que a gente tem acesso a muita informação. Sim, né? A tecnologia permitiu aí nos últimos 20 anos, as redes sociais, a internet, que é um paradigma de tudo. E a gente às vezes não entende que o mundo vive de paradigmas. A internet, ela é fundamental, né? Ela traz coisas boas, traz coisas boas. Só que ela traz muita coisa ruim. Por quê? A gente está com os medos dos nossos filhos, o que eles acessam ali, o que eles têm, o que eles têm acesso, se está na idade certa, não está na idade correta. Mas a internet possibilitou que o mundo tenha acesso a uma capacidade, a um conhecimento que antes era restrito. Sim. Isso é um valor... Assim, dizem que a grande transformação, assim, o maior bem do século XXI, alguns falam que é a internet. Sim. É você poder acessar qualquer coisa e se debruçar naquilo e ter essa informação. Mas com as redes sociais, a gente voltando para essa gama de informação que a gente vive hoje, a gente tem que entender se a gente pode, assim, mais ou menos, é a minha opinião, como é que eu vou avançando. Não tem o lado ruim e o lado bom das coisas, tá? Se a gente fizer o corte pelos interesses, quem está se beneficiando disso e o que leva aquela tomada de decisão, aí a gente começa a explicar melhor as coisas e compreender melhor as coisas. Não dá para você explicar para um menino de 10, 12 anos que é assim, porque eu estou mandando, ou porque é assim que eu estou dizendo. Eles não aceitam mais isso, ninguém aceita mais isso. As pessoas vão atrás para saber. Mas eu ouvi num outro podcast que não é assim. E isso eu acho que no longo prazo vai trazer uma riqueza para o mundo. Trouxe muito conflito, principalmente na questão política em alguns países, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, essas disputas de informação. Eu estou fazendo uma campanha contra a palavra narrativa, né? Que narrativa é uma narrativa, não. Que é como eu conto a minha história. Mas existiu muito conflito e as pessoas agora, a gente tem um problema para resolver, que é a valorização dos fatos. O fato existe, o fato ocorreu. Você saiu daqui e ligou o seu carro, isso é um fato. Não tem explicação e narrativa sobre esse fato, entendeu? E as pessoas começam a interpretar aquilo com recortes, mas lá no fundo tem um interesse. Quando você faz um recorte, tudo na vida tem propósito, né, gente? Sim. Mesmo que inconsciente, você tem um propósito. Quando você toma uma decisão, ou você tem um reflexo, isso tem um propósito. O seu corpo, ele se desliga às vezes para te preservar. A mente da gente, etc. É propósito. Eu estou entendendo, Cid, você está falando que, assim,
A gente voltando um pouco no caso, a gente está falando aqui na parte agora que eu entendo de uma globalização na parte tecnológica, né? Perfeito. Que traz, vamos dizer, essas informações de maneira mais rápida, de maior contato com diferentes tipos de pessoas, diferentes formas de pensar, né, e de agir, mas que as crianças hoje em dia, não adianta, é dessa forma, mas eu entendi o que você quis falar dessa forma, né? Eu não fui muito claro, né? Não, eu entendi. Eu entendi que você quis falar uma forma impositiva sem saber o porquê. Na verdade é isso. O outro lado não aceita mais. O outro lado não aceita, né? As crianças hoje não aceitam mais. Trazer, justo porque antigamente, realmente eu concordo com você, vai ter que ser assim porque tem que ser assim. Eu tô mandando. Eu tô mandando. Eu tô mandando. Mas tem hoje pela as informações que vêm de uma forma mais acelerada, numa forma... E hoje o nosso jovem, a nossa criança tem acesso a todo momento a muitas informações. O que se tem, na verdade, é uma diretriz de, você está indo por esse lado, por isso. Exatamente. É o que não sentia antes, muitas vezes. Né? Eu acho que isso é mais... você tem mais facilidade na educação quando você explica as coisas, né? Quando as pessoas compreendem a causa e a consequência daquilo, por que aconteceu. Isso, a causa e consequência. A pessoa começa a entender assim, poxa, eu não posso fazer isso por conta disso, ou então eu posso fazer isso por conta disso. Normalmente a gente não educa assim. A gente tinha uma educação onde você ia absorvendo conteúdo. O vestibular nosso era um vestibular que não fazia você raciocinar muito, você tinha que decorar muitas coisas. E eu acho que quando o mundo tem essa gama de informação, você é obrigado a interpretar. Sim. E interpretar é algo que você precisa fazer um esforço. Você não interpreta as coisas sem ter todo um passado que te levou a enxergar aquilo daquela forma e sem ter compreensão dos lados, dos 2 lados, ou dos 3 lados, ou dos 5 lados. Sim. De dentro, de fora, ou de cima, ou de baixo. E aí, quando você vem para resolver e para simplificar que Brasília é uma ilha da fantasia, isso não é uma verdade absoluta e não é esse o sentido. E, de repente, isso é até um elogio para a gente. É um elogio de que é o seguinte, é uma ilha da fantasia e eu acho que deve ser um exemplo para todas as outras cidades do Brasil. Uhum. Legal? Não é uma ilha da fantasia porque tem miséria no seu entorno. Tem problema, tem violência. Tem um montão de problema que a gente enfrenta aqui no plano, no Distrito Federal. Da RID, essa região da RID aqui do DF é cheio de problema, gente. Sim. Cheio de miséria, cheio de violência. É a vida real que um pouco Brasília está preservado disso, porque aqui tem a sua forma o seu planejamento, o investimento em saúde, educação, segurança, etc. O Brasil, quando você vai explicar o processo civilizatório brasileiro de forma simples, você não consegue explicar, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você tem que tentar passar para as pessoas, e aí eu acho que depois eu tento levar isso como mensagem. O Brasil não é o pior país do mundo. Ele também não é o melhor país do mundo. Mas a gente está caminhando para isso. A gente está caminhando cada vez para tentar melhorar. O Brasil não tem o pior povo do mundo. Pelo contrário, eu acho que tem um povo aguerrido, que batalha todo dia, que enfrenta 1 milhão de problemas, mas está tentando sair do outro lado. O Brasil tem vantagens competitivas que os outros países não têm. E o que falta para a gente é essa compreensão do que pode trazer progresso para a gente. A gente está numa fase que a gente critica todo mundo, né? Critica tudo. Tudo, a toda hora. Tudo está errado. Eu sei escalar a seleção brasileira a botar um foguete na Lua. E não é assim, cara. Exatamente. Sabe? A gente tem que ter um pouco de... Não é humildade. A gente tem que ter um misto de humildade, mas de um pouco de autoconfiança para poder fazer as coisas. E fazer as coisas. E a gente faz, gente. O Brasil tem o cara que inventou o avião, Santos Dumont. A gente tem Pelé, o maior atleta do século. A gente tem Tom Jobim, que é um dos maiores músicos do século XXI. A gente tem Villa-Lobos. A gente tem na ciência, na filosofia, na literatura, na medicina, na política.
A gente tem competição em tudo, nós somos competitivos em tudo. E a gente olha e fala que esse país é ruim. E referência em todos, né? Cara, Todos. lá fora o povo valoriza mais o Brasil do que a gente. Vocês já perceberam isso? Yeah. Todo mundo tem curiosidade, todo mundo... Pô, mas o que é o Brasil? Como é que... Todo mundo quer vir morar aqui, cara. Tem gente que quer morar aqui no nosso país tropical, porque assim, cansou de lá, etc., tem curiosidade, mas o Brasil é um país de imigrantes. Nós somos feitos de imigrantes. Nós somos a maior colônia italiana fora da Itália, nós somos a maior colônia japonesa fora do Japão, nós somos uma colônia espanhola, eslovaca, russa, inglesa, alemã. E você vê, você está no Rio Grande do Sul e você vai ali para Paraíba, é um país completamente diferente, mas é o que nos dá unicidade, que nos dá o tem sentido os de africanos todo. também, né, que foram importados. Né? O Brasil é um país miscigenado, gente. O Brasil é um país, quando os caras falam assim, a questão do racismo, que é um Os árabes, né? Também. Os né? árabes, a colônia libanesa do É. Brasil é a maior do mundo, entendeu? O Brasil é um país miscigenado. Sim. As pessoas não entendem que isso é uma vantagem competitiva absurda. Poucos países do mundo têm isso. Nós temos uma miscigenação de raça. Isso nos traz miscigenação de cultura, miscigenação de religião, e isso é uma vantagem no mundo de hoje. A gente está trazendo para cá conflitos que nunca pertenceram, nunca fizeram a gente ter. A escravidão nos trouxe problemas que a gente não resolveu. O racismo existe e existe mesmo. A intolerância religiosa existe e existe mesmo. O complexo e a intolerância às opções sexuais das pessoas existe. É um problema. E o Brasil é um dos países que tem assim, números muito tristes com relação a essas áreas. Mas a gente tem que enfrentar esses problemas. Não é assim, nós não somos racistas ou não tem racismo. Tem racismo. Mas a gente tem que resolver esses problemas com o tempo. E eu acho que a gente está resolvendo esses problemas. Porque pela primeira vez a gente está reconhecendo que eles existem. Antes a gente nem reconhecia que existia o problema. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não existia essa conversa. Era dado, existia o racismo, existia a intolerância religiosa, existia a intolerância sexual e não estava na ordem do dia, no debate das pessoas. Hoje existe o debate, pelo menos. Durante um tempo eu fiz estágio em algumas escolas aqui públicas, né? Um dia eu perguntei para a turma, né, que a gente sempre fazia as atividades musicais, para quem não conhece, eu sou músico, eu tava fazendo licenciatura na época. Aí a gente, dentro das atividades, aí depois os alunos poderiam fazer a playlist e botar a música para ficar ouvindo. A maior parte das músicas era rap, funk, perfeito. Aí de vez em quando tinha um sertanejo. Aí depois de umas 4, 5 aulas eu perguntei para a turma assim, pessoal, qual foi o estilo musical que mais tirou pessoas da favela? O funk, lógico, o rap e tal. Eu falei, não, beleza, me fala aí quantas pessoas... Aí começou a MC, não sei o que, e falou uns 5, 6 pessoas. Aí eu falei, na verdade não foi a música clássica. Não, que absurdo, professor, não sei o que. Aí tinha feito uma pesquisa, a quantidade de projetos sociais... De orquestra nas favelas. Quantidade de crianças que foram para a Europa tocar, estudar. Esse cara, assim... E assim, o que a gente tava falando, né? Tô falando em Brasília, num contexto aqui que era no Lago Norte, uma escola pública dentro do Lago Norte, que quem não sabe, Lago Norte é uma cidade com a renda per capita... Uma cidade não, um bairro, né? Com a renda per capita altíssima, né? Altíssima, uma das maiores do Brasil. Exatamente, mas estava ali pessoas que... Ninguém que estudava naquela escola morava no Lago Norte, era tudo Paranoá, ou seja, eram pessoas de Varjão, né? Que são regiões que tem uma renda per capita mais baixa e cidades periféricas, assim, né? Sim, aí quando eu trouxe esse recorte, aí eu comecei a botar de vez em quando uma música clássica para ouvir. Eles começaram a querer ouvir. Mas é claro, gente. Porque, assim, eles entenderam aquilo, assim, que realmente poderia fazer parte do contexto deles, que não tinha um preconceito, que era uma música erudita, né? Então eu vejo que quando falam de Brasília, né? Culturalmente falando, a gente é um polo cultural gigantesco, enorme. É um dos maiores do Brasil. A maior escola de choro
está aqui em Brasília. A maior escola técnica do mundo, né? Técnica está aqui em Brasília. Um projeto lindo ali do nosso amigo, né? Lindo, lindo. Então, assim, são coisas que tá aqui em Brasília e, assim, você vai lá tocar choro lá no Rio de Janeiro, quando você chega lá que é um brasiliense, o pessoal sabe que você é brasiliense. Marquinhos. Só por tocar. Porque já tem um sotaque, né? Vai tocar bossa, vai tocar sertanejo, ou seja, essa miscigenação, né, que tem em Brasília, eu vejo que Brasília é o futuro do Brasil, não só pela parte estrutural. Sim, é o modelo, ok, mas é pela junção de povos que tem aqui. Exatamente isso. Brasília foi feita para ser um novo polo indutor do desenvolvimento do Brasil. E aí você tocou num ponto que eu não comentei, que o soft power brasileiro, a nossa capacidade de criar a gente chama da economia criativa, é um absurdo, gente. É um absurdo. Música clássica, eu sou formado em piano clássico. Então, assim, Mozart, Beethoven, Bach, Schumann, Mahler, é uma linguagem a música, é uma cultura clássica que te dá... Você estuda literatura, geografia, história através da música clássica. A quantidade de brasilienses e brasileiros que tocam em várias orquestras no mundo, performance, e instrumentos que estão meio... As pessoas nem conhecem, viola, violino, violoncelo. Aí esse dado eu não tinha, que assim, o que mais traz progresso, né? Esse negócio de tirar da favela é um negócio que a gente tem que começar a relativizar, porque a favela realmente é um lugar... É triste, tem problema. Socialmente, não, né? Mas assim, a favela globalizar tem uma riqueza ali dentro. Ela tem uma riqueza ali dentro. Com certeza. Que assim, é que a gente não consegue explorar e não paga o preço correto para aquilo, porque aquilo ali tem dinheiro, tem progresso ali dentro e tem desenvolvimento. Eu brinco que o futuro do Brasil, gente, não está na nossa elite só, na nossa classe média. O futuro do Brasil está no povão. É o povo brasileiro. É a civilização brasileira que está construindo o seu dia a dia, que está construindo, que pode levar a gente para um progresso, uma sensação de bem-estar em que a gente viva mais feliz, cara. Porque no fundo é isso. As pessoas querem viver mais felizes. Os prazeres da vida, a forma como a gente vive hoje, é esgarçante, é traumatizante. Você vive num nível de estresse absurdo, de competitividade, que não tem vaga para todo mundo, né? Só que nem todo mundo quer disputar aquilo. Então a gente tem que tentar compreender essa nossa quadra da história da vida, se debruçando mais sobre os temas, não fazendo análise apressada dos problemas, não tomando verdades absolutas, indo e pesquisar. É difícil? Demora? Demora. Mas conversando de novo, e o contraditório te traz, às vezes, mais verdades do que simplesmente o seu lado. A gente fala das bolhas hoje, né? A gente vive em bolhas, etc. Cara, dali você já tem um consenso. Ok, mas é difícil você sair daquela visão ali. Você tem que tentar explorar outros lugares. Explorando outros lugares foi o que levou os portugueses assim a começar ou ser os primeiros indutores desse processo da civilização, da globalização moderna. Os caras queriam explorar e descobriram o Brasil. Inclusive, você falou um ponto que eu lembrei, na produtora do amigo meu, a gente estava selecionando as pessoas para trabalharem lá, né? A gente começou a ver onde a pessoa morava, qual bairro. Não, Ceilândia já tem muitas pessoas de Ceilândia, vamos pegar agora de Sobradinho. A pessoa, você tá com preconceito de Ceilândia? Não, porque é o seguinte, quem é de Ceilândia é de um jeito, quem é de Sobradinho é de outro. Então a gente precisa de ter pessoas de diversas formações, não é porque um é problema, não, a gente quer ter uma pluralidade de Aqui em Brasília pessoas. Já está acontecendo isso, né? Já tem isso, né? Já exatamente. Ceilândia, Planaltina, Sobradinho, e isso, assim, Taguatinga. E os governantes não entendem muito que cada cidade de Brasília, o cara tem orgulho de ser do Gama. O cara tem orgulho de ser da Ceilândia. O cara tem a vida dele ali em Samambaia e tem orgulho daquilo, do barzinho que ele vai, da roda de choro que ele frequenta, do sambinha que ele tem, da cultura popular. Então, assim... Da feira que ele frequenta, a feira, o que ele consome, Guará, a casa que ele tem, as relações interpessoais ali, os amigos. É ali, porque esse negócio de cidade de dormitório está acabando. Isso é
é dado, porque o progresso se dá dessa forma. Quanto mais o tempo vai passando, mais essas cidades vão se afirmando, vai criando a sua cultura, vai criando o seu comérciozinho, a sua forma, a sua economia. E aí, cara, o cara não quer mais sair de Taguatinga para vir trabalhar no plano. O cara trabalha lá, vive lá e está feliz ali. E os filhos também. Tem gente que não gosta, mas aí vida que segue. É isso, meus amigos. Estamos aqui nesse bate-papo, início da nossa conversa, iniciamos falando de Brasília, né? O futuro começa aqui, né? Falamos de globalização, os impactos na nossa vida, a globalização na parte tecnológica, na parte econômica, viemos falando da parte cultural e trazendo, né, esse eixo aí, Brasília, Brasil e mundo. Aqui com Siddhartha Carlos, um bate-papo muito legal, muito proveitoso, eu gostei muito, com o Vitor aqui, e a gente conduzindo, mas o Siddhartha aqui conduz e esclarece todas as nossas dúvidas e é um bate-papo muito gostoso. Eu acho muito legal isso, gosto muito de conversar com o Siddhartha. Ele traz, às vezes, ele tem um lado publicitário, o resumido, mas ele também tem um lado historiador. Então essa sua mistura de trazer os assuntos de forma esclarecedora, muito legal, gosto muito. Eu avisei que eu ia tentar resumir as coisas, né? Sim. Mas tem coisa que não dá para resumir, gente. Aí, assim, eu espero ser convidado para outros programas. A gente entra em outros temas, tá bom? Mas eu agradeço, foi ótimo, gente. Obrigado. Estamos encerrando? Já estamos encerrando, até porque senão o povo corre da gente, né? Na verdade é isso. Tá ótimo, gente. Eu acho que o nosso objetivo é ter um lamparina também, que seja um lamparina um pouco mais enxuto, que as pessoas possam estar nos acompanhando e estar curtindo e assistindo todo o nosso episódio, e vários momentos dos nossos episódios tem muitos assuntos esclarecedores e saborosos e conteúdos. Dentro dos episódios que a gente já gravou, a maior parte são pessoas de Brasília, né? O futuro começa aqui, o Lamparina começou aqui em Brasília, a gente trouxe para vocês, vem trazendo diversas pessoas, diversos nichos aqui de Brasília, que tem empresas que têm um impacto nacionalmente, né? Então, trabalhos sociais, empresas de tecnologia, empresas de roupa, músicos, né? Então, fotógrafos. Então a gente, de certa forma, a gente está comprovando isso, né? Que Brasília realmente não é só aquela cidade que tem Ilha da Fantasia, aquela não Ilha da Fantasia, né? E hoje uma pessoa aqui do Siddhartha, que é um publicitário numa das maiores empresas de publicidade do país, deixa a nossa mensagem aí para os nossos seguidores aí. Gente, eu acho que assim é bem legal você poder falar um pouco e externalizar externar a sua opinião, falar sobre o que você pensa. Esse programa aqui é sensacional, é da cidade, traz as pessoas que moram aqui, traz as pessoas que vivem essa realidade. E quando dizem que quando você sai de Brasília, você leva a Brasília com você, né? E todo mundo tem orgulho de falar que é de Brasília. Eu acho engraçado que a gente tem que valorizar um pouco isso, a gente tem que compreender o mundo que a gente está, para a gente poder viver um pouco melhor, sabendo que as coisas têm... o mundo é complexo, mas a vida tem que ser um pouco mais simples para a gente ser um pouco mais feliz. Excelente. E você aí que ainda não segue o Lamparina, vai lá no nosso Instagram, e Lamparina Podcast, Lamparina Cast, e também em outras redes sociais, não é isso, Vitor? Exatamente. Se inscreva no nosso canal, se você está assistindo aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, o episódio inteiro, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho para receber a notificação e vai lá no Instagram que a gente está sempre colocando recortes dos episódios e a gente se vê nos próximos episódios. No próximo episódio, um Lamparina Podcast, o podcast mais humano do Brasil. É com você.